E aí, pessoal, tranquilo? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, né, que seria assim importante para a gente entender de fato a sociologia, tá? Que é sobre os principais sociólogos e não só esses, mas também outros pensadores que contribuíram bastante para o desenvolvimento dessa ciência social, tá bom? Então a gente vai falar sobre Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Esses são os sociólogos importantes. E temos também os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, certo? Então a gente vai falar sobre o pensamento deles, né? Os objetos de estudo que eles utilizaram, né? E alguns conceitos também importantes, tá? Dentro da forma de estudo de cada um deles. Vamos adiante. Bom, como a gente já viu, o pai da sociologia é Augusto Comte. Mas o primeiro sociólogo de fato é o Emile Durkheim. Por quê? Porque ele que estabeleceu métodos de estudo e tudo mais. Então, dentro do método de estudo do Emile Durkheim, nós vamos ter os fatos sociais. Então, falou de Emile Durkheim, eu vou lembrar dos fatos sociais. Mas o que seriam fatos sociais? Fatos sociais seriam maneiras de pensar, sentir e agir que exerceriam uma força externa, uma coerção sobre os indivíduos. Como assim, né? Então, algo que exerce uma força, uma pressão e até controla as pessoas. Então, isso tem que ser uma coisa mais, não só uma forma de pensar de forma assim individual, né? Mas algo que se estabelece, por exemplo, as leis, né? Querendo ou não, é uma forma de pensar e agir que foi estabelecida ao longo do tempo. E ela realmente controla as pessoas, né? Para Durkheim, a sociedade vem antes dos indivíduos. Então, por isso a sociedade age sobre os indivíduos. Como se fosse assim, os indivíduos estão sempre submetidos aos interesses de uma sociedade que já é estabelecida antes dele. Então, o fato social, ele pode ser reconhecido na sociedade a partir do momento que ele exerce essa coerção social. Coerção a gente vai usar como se fosse um controle, tá? Sobre as pessoas. É mais do que isso, mas vamos usar como se fosse controle, tá? Então, os fatos sociais estão constantes na sociedade controlando as pessoas, segundo Emily Durkheim. Mas como esses fatos se caracterizam? Segundo o Emily Durkheim, são três as características dos fatos sociais. Primeiro, porque eles são generalizadores. Então, eles têm uma generalidade. O que quer dizer? Que está em toda a sociedade. Você identifica esse fato em toda a sociedade. Por exemplo, como eu falei da lei, né? A lei está em toda a sociedade. Cada sociedade tem a sua, é claro. Então, a nossa sociedade tem uma lei. Todo mundo reconhece tal lei, né? Uma externalidade. Então significa que é exterior ao indivíduo, não depende da nossa vontade. Ela já está ali e vai nos controlar de alguma forma. Ainda tem uma força coercitiva, que significa que vai moldar as pessoas, vai fazer com que a vontade do indivíduo seja menor do que o coletivo, ou seja, a vontade do coletivo vai prevalecer sobre o indivíduo. Tá? Então, o Emile Durkheim trabalha com essa ideia do fato social, certo? O nosso próximo pensador, o Max Weber, ele já usa a ação social, tá? Que para ele é um tipo de conduta do indivíduo e vai refletir um determinado sentido, tanto para quem faz a ação quanto para aqueles que são afetados pela ação. A ação social, no caso, passa a ser o objeto central aí de análise da sociologia do Weber. Tá? Ele dá um exemplo bem interessante, ó, que uma ação social, a gente vai votar e a gente acaba sendo orientado por muitas coisas, comentários, propagandas e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente está sendo influenciado, a gente acaba influenciando alguém também, com o nosso voto, com o que a gente fala e tudo mais, né? Então, isso é uma ação social. Ela está ali acontecendo e está sendo influenciada, sofrendo influência, e isso vai moldando a sociedade. Segundo o Weber, existe 4 tipos de ação social. Tá? Existe duas que são racionais, ou seja, a gente faz baseado na questão da razão. Pensa direito e tal e age em função disso. Uma delas é a ação social racional com relação a fins, que significa o quê? Que se pensa em algo racionalmente, estabelece um fim, uma finalidade. Por exemplo, eu vou
investir esse dinheiro aqui porque eu quero lá na frente, essa é a finalidade, né, o fim, eu quero ter lucro. Então, pensado, analisado e feito, né? Ação social racional com relação a valores. Aí eu vou utilizar um valor que eu tenho, uma crença, por exemplo, e tal, para fazer. Exemplo, ajudar uma instituição de caridade. É um valor que eu tenho, né? Ali uma crença e tal, e eu vou ajudar. É racional de alguma forma, né? Tem também a ação social afetiva. Essa é apenas baseada na emoção. Né? Ela não vai ser exatamente uma ação 100% correta no sentido racional. Eu não pensei exatamente, eu agi de acordo com a emoção, por exemplo. Né? E a tradicional, que eu vou ainda agir de acordo com a tradição de família, né? A tradição cultural, uma tradição que existe ali na minha região e tal. Então são essas quatro formas que o ser humano tem de agir. Dentro do que nós chamamos de ação social, que está incluído o fato de que essa ação ela tem sentido, né? Tanto para quem faz quanto para quem recebe essa ação, tá? Os dois, então, o Durkheim e o Weber, eles têm diferença básica aí, né? Na forma de pensar. Para o Durkheim, né, a análise da sociedade é para buscar os fatos sociais, né, que são generalizados, eles são coercitivos, eles são exteriores, né. Já o Weber diz que não existe fato social, mas sim resultado das ações sociais dos seres humanos. Né? Então essa é a diferença básica entre o pensamento desses dois sociólogos muito importantes. Nós temos no pensamento do Durkheim uma ideia que ele coloca chamada de coesão social. Coesão é a mesma coisa que ligação, tá? A ligação entre as pessoas, ali, uma coesão social, né? E ele fala que essa coesão social, no início, ela era chamada de solidariedade mecânica. Não havia, assim, muita ligação entre as pessoas, muita dependência, mas era tudo mais coletivo, sociedades mais primitivas e tal, né? Então as pessoas viviam com uma forte consciência coletiva, aquele trabalho coletivo, todo mundo trabalhando junto e tal. Então tudo era baseado em crenças, valores, né? E tudo mais. Só que as pessoas viviam muito próximas umas das outras, não havia divisão do trabalho, né? Só que aí vem a Revolução Industrial, as pessoas começam cada um a fazer um trabalho diferente, há uma grande divisão social, e aí então acontece a solidariedade orgânica, que é quando as pessoas vão ficando cada vez mais distantes uma da outra e cada vez mais dependentes uma da outra. Né? Curiosamente, as pessoas vão cada um fazendo uma etapa, só que todo mundo precisa do trabalho do outro. Então há uma dependência altíssima entre as pessoas, né? E por mais que elas estejam cada uma fazendo um trabalho diferente. Tá? O Max Weber ele também desenvolve um trabalho baseado no estudo da sociedade, de como essa sociedade pode ser dividida. Né? E ele tem três conceitos bem interessantes. O conceito de classe, o conceito de estamento e o conceito de partido. Para ele, classe é um agrupamento de pessoas que se encontram na mesma condição econômica ou na mesma situação econômica. Então, falou de classe é uma questão econômica. Então tem a classe lá das pessoas mais ricas, dos mais pobres e tal. Já em termos de prestígio social, de aparecer e tal, de ter um status, ele chama isso de estamento. Então, muitas vezes a pessoa pode ser rica e não ter muito prestígio social, né? E ele pode ser pobre e ter muito prestígio, aparecer na mídia. Então, estamento já é uma questão de estilo de vida e de posição social. Então, estamento é relacionado com a parte social, né? Então, parte econômica é classe, parte social é estamento. E já na parte política, ele organiza a sociedade por partido. Então, as pessoas se organizam em partidos no sentido de querer controlar uma organização, ou seja, influenciar ali a partir das ideias de um determinado grupo, né? Então isso seria o partido. Então o partido é uma organização, como ele fala, né, na qual a distribuição do poder se daria pela capacidade de controle de uma organização. Então observa que cada um desses pensadores vão contribuindo com alguma coisa para o desenvolvimento da sociologia, né, o entendimento da sociedade. E aí nós vamos ter um que é bem conhecido também, que é o Karl Marx. Karl Marx é muito conhecido devido à questão do comunismo, né? O Karl Marx, o argumento central dele é de que a sociedade se divide em classes. Ele fala que a sociedade é dividida em duas classes, né? A burguesia e o proletariado. E essa divisão é fruto de um processo histórico de luta, onde um grupo vai se tornando cada vez mais forte e vai subjugando o outro, deixando o outro numa condição de inferioridade, né? E aí, essa luta de classe,
ela vai acontecer constantemente, porque sempre vai ter ali o pobre querendo melhores condições, o rico querendo manter sua condição, então acontece sempre essa luta de classe. Só que essa luta de classe, no sentido mais amplo, segundo Karl Marx, ela colocaria fim ao Estado e à propriedade privada. Então, desde que o povo tomasse ali rédeas da situação, eles teriam o poder de ditar as normas. Né? Então, haveria ditadura do proletariado, do povo, que colocaria fim ao Estado e à propriedade privada. E aí haveria o comunismo, né? Haveria o fim das diferenças e tal. Assim, professor, mas existe comunismo? Nesse sentido aí, se você observar, nunca houve, né, comunismo, porque não chegamos a ter o fim do Estado, nem o fim da propriedade privada, né? Então nós tivemos o quê? Tivemos socialismo, uma fase onde ainda existe o Estado que precede aí o que o Karl Marx chama então de comunismo, certo? Vamos caracterizar essa luta de classe. Bom, a luta de classe é mais ou menos dessa forma. De um lado, os trabalhadores vão reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho e de vida, né? Sempre ali aquilo que ele precisa, por exemplo, terras, né? Então a reforma agrária e tal. Do outro lado, os ricos vão querer sempre aprovar leis que estimulem condomínios fechados, segregação racial, política de juro alto, ou seja, tudo que favorece a eles e desfavorece aos trabalhadores. Então essa é uma eterna luta entre o que tem e o que não tem, né? O dono do trabalho e o dono dos meios de produção, né? Bom, agora a gente vai falar de outros três caras muito importantes, né? Que são os contratualistas. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses caras, eles trabalham, fundamentaram, né, o pensamento deles em muitas coisas, mas principalmente na formação do Estado. Eles diziam que antes de existir o Estado, existia o estado de natureza. O homem era livre, o homem vivia ali sem regras escritas, apenas ali regra da sua comunidade e tal. Né? Então cada um pensava de um jeito. Esses caras são chamados de contratualistas porque eles propõem a ideia de que o Estado surgiu como resultado de um contrato entre os cidadãos que concordaram em obedecer a uma estrutura de poder com regras próprias. Então, os cidadãos, de modo geral, várias pessoas ali, entraram em acordo, fizeram um contrato de obedecer essa instituição que mandaria em todo mundo, digamos, né? Teria o controle sobre todos. O Thomas Hobbes diz que nesse estado de natureza a vida era bem difícil, entendeu? Seria bastante violenta, pobre e curta, porque havia uma guerra de todos contra todos, então o medo imperava. Esse era o mundo antes do Estado. Então essas pessoas abriram mão da sua liberdade para obedecer ao Estado, porque o Estado deveria garantir a paz e a lei. E assim as pessoas perderiam o medo, poderiam trabalhar, prosperar, né, e tudo mais. Então uma ideia interessante aí do Thomas Hobbes. Qual é a função do Estado nesse caso? O Estado deveria garantir a paz e a lei, né, para essas pessoas poderem progredir. Aí nós temos o John Locke. John Locke já via diferente o estado de natureza. Ele dizia que as pessoas eram livres e tinham direito à propriedade daquilo que eles produzissem. Né? Mas mesmo assim era importante o Estado, porque o Estado passaria a ser o juiz, ou seja, garantir a posse daquilo que você já tinha, para que o outro não viesse a te tomar. Né? No entanto, o Estado era o juiz. Né? No entanto, as pessoas só iam obedecer esse Estado se esse Estado fosse bem coerente, entendeu? Então o Estado tinha que proteger os direitos, a liberdade e a propriedade do que as pessoas já tinham. Tá? E se isso não ocorresse? John Locke dizia o seguinte: se o Estado não cumprir com as suas obrigações, né, ameaçar a liberdade e a propriedade das pessoas, as pessoas têm o direito de se rebelar contra o Estado e derrubar o Estado. Tá? Isso é muito importante. Essa ideia ajudou até muitos países a se tornarem independentes. Tá? Além do John Locke, nós vamos ter o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau já viu o estado de natureza um pouquinho melhor, entendeu? Como que as pessoas eram felizes e tal, livres e conseguiam viver com aquilo que eles possuíam. Só que as pessoas com o tempo começaram a se preocupar mais assim com a vida dos outros e tal, aquele negócio todo. E aí passou a ser importante, necessário, o Estado criar leis para proteger a propriedade privada, entendeu? E aí, segundo o Rousseau, o Estado só é legítimo se ele for formado através de leis, que essas leis então sejam criadas, ou no caso, né, que teriam sido criadas pela vontade geral. O que seria a vontade geral? Seria uma espécie de democracia, onde valeria ali a vontade do conjunto de cidadãos, tá? Que visa o bem comum. Então o Jean-Jacques Rousseau traz uma ideia bastante interessante, como se fosse assim uma ideia de democracia moderna, né? E aí, gente, nós temos então aí uma finalização de temas assim bem interessantes, né? Para ajudar vocês. Falamos então dos três
grandes sociólogos, né? O Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, e falamos dos 3 contratualistas, o Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos sempre por aqui.